Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui para compartilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus. E para a reflexão de hoje, eu quero vos deixar uma passagem bíblica que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, do verso de número 15 ao 19. Palavra sagrada que nos diz o seguinte: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Bem, meus queridos irmãos, esta passagem bíblica é bem conhecida e através dela nós podemos extrair grandes lições para nossas vidas. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito da natureza pecaminosa de nós seres humanos. E não é fácil fazer a vontade de Deus, não é fácil fazer o bem. Mas quando nos entregamos de corpo, alma e espírito a Cristo Jesus, Ele nos ajuda a superar qualquer dificuldade e a fazer aquilo que é a vontade dEle. Meus irmãos, o apóstolo Paulo descreve nos versículos 15 ao 19 de Romanos 7 o maior obstáculo que uma pessoa pode encontrar em sua experiência cristã, não apenas na execução de sua obra em favor da causa de Cristo, mas principalmente na sua luta contra o pecado. É uma batalha contra dois princípios que se contrapõem em nossa consciência: a vontade de fazer o que é mal contra a consciência de fazer o que é bom. No íntimo de cada cristão, desenvolve-se uma luta feroz. Nossa natureza pecaminosa nos prende à terra, enquanto a nossa consciência diz que devemos desejar o céu. Nossos pés querem se prender ao mundo, enquanto nossa mente quer ganhar a coroa da justiça. Paulo tinha consciência de que a lei é espiritual. Os anjos do céu, como Adão, antes de cair em pecado, não têm o desejo de pecar como nós temos. Sua natureza se harmoniza perfeitamente com a lei santa, justa e boa, porque eles são santos, justos e bons naturalmente. A lei de Deus, embora santa, justa e boa, é para nós um problema, pois é totalmente contrária à nossa natureza caída. Se nossa natureza gosta do que é profano, injusto e mal, como podemos apreciar o que é santo, justo e bom? Consciente de suas fraquezas e de sua incapacidade de guardar a lei, o apóstolo Paulo deixa escapar um lamento. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olhando para si e para suas fraquezas,
Paulo não via como poderia se salvar. A consciência de seus pecados trazia-lhes angústia à alma. Como deve acontecer com todo aquele que se preocupa em ser fiel ao nosso Senhor Jesus. Olhando para Jesus, porém, meus irmãos, ele enxergava um Salvador que libertava da condenação da lei e do pecado. Aquilo que a lei, a consciência e o esforço humano, sem a ajuda de Cristo, não podem fazer, a graça salvadora de Cristo o faz por nós e em nós. Pela graça de Cristo e pelo poder que Ele nos dá, é que somos habilitados a estar em conformidade com os seus mandamentos. A entrega a Cristo, meus irmãos, substitui a obediência legalista. Ou seja, o cristão não vê mais na lei, que é boa e perfeita, o meio de salvação da sua alma imperfeita, mas passa a vê-la como santa, justa e boa, na qual se compraz a sua alma. A notícia, meus irmãos, alvissareira para o cristão é que Jesus veio para condenar o pecado e não os pecadores. É na união com Cristo que o pecador encontra poder para ser vencedor sobre o pecado, que é a transgressão da lei. Somente uma comunhão pessoal e constante com Cristo pode fazer com que a lei de Deus seja obedecida, não como um meio de salvação, mas como resultado de um relacionamento com o Criador da lei. O cristão não deve guardar a lei para ser salvo, mas porque foi salvo por aquele que estabeleceu e disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso está em João, capítulo 14, verso 15. E esta é a palavra que vos deixo para esse dia. Desejo a cada um de vocês um ótimo e abençoado dia, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.